Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja do Aeroporto para juntos estudarmos o livro de Atos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 15 e 16 desse livro no nosso quadro Bíblia Resumida. Bem, gente, o livro de Atos traz lições muito importantes para todos nós. A gente viu no nosso estudo passado que Saulo, que também era chamado de Paulo, ele passou a pregar o evangelho em vários lugares das regiões onde ele morava e das regiões que por onde às vezes ele também passava. Acontece, gente, que Paulo ele sofreu muitas dificuldades em todo esse processo. E pensem também, como a igreja estava começando a se organizar, naquele comecinho ali, como a gente falou, a igreja ela ainda tinha muita dificuldade em entender alguns temas que para alguns eram temas muito polêmicos. E aí a gente vai ver no capítulo 15 do livro de Atos, eles debatendo um pouquinho sobre um desses temas polêmicos, que era qual? O tema da circuncisão. Então o que é que acontece, gente? Até aquela época, muita gente achava que o evangelho e até mesmo o cristianismo, ele só deveria ser pregado para um tipo muito específico de pessoas, que eram ali os judeus da época. E o que eles não sabiam é que, na verdade, Deus ele estava desde sempre estendendo o evangelho para todas as pessoas, independente se essa pessoa era judia ou não. E Deus ele queria mostrar isso mais uma vez. Acontece que os judeus eles tinham uma prática bem interessante, que era a prática da circuncisão, onde eles cortavam uma partezinha ali, uma pelezinha da região íntima do homem. Acontece que agora vários homens estavam entrando para o cristianismo, homens que nunca nem tinham ouvido falar sobre a circuncisão. E muita gente estava tendo preconceito com esses homens. E se você for ver aqui no capítulo 15 do livro de Atos, no versículo 1, você vai ver o seguinte, ó. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Acontece que o cristianismo estava sendo pregado como um cristianismo cheio de proibições. E Cristo, quando veio, ele não queria estabelecer essas proibições todas. Claro, existem leis, existem ordens a serem seguidas. Só que aí os cristãos, pelo menos os líderes da época, eles começaram a debater. Será se apenas as pessoas que passaram por circuncisão vão ser salvas? Será se Deus ele vai fazer isso? Será que os gentios, esses novos cristãos, eles precisam também passar pelo processo da circuncisão? A resposta a essa pergunta, gente, está no verso 28 e 29 do mesmo capítulo 15. Fala o seguinte, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí ele vai dizer aquilo que era essencial para a pessoa ser cristã. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Ou seja, os cristãos da época decidiram que a circuncisão ela não passava mais a ser obrigatória como ela era antigamente. Então os gentios, esses novos batizados na igreja, eles não precisavam passar por esse processo. Ainda no capítulo 15, gente, a gente vai ver o início da segunda viagem missionária de Paulo. E se você lembrar, Paulo ele tinha viajado ali na sua primeira viagem com o seu discípulo, o seu amigo que era Barnabé. E lá no comecinho, vocês vão lembrar também que Barnabé e Saulo eles viajaram junto também com um amigo deles, que foi João Marcos. Acontece que lá no começo ainda, João Marcos ele acabou indo por outros caminhos e tal, e eles se separaram nessa viagem. Acontece que quando eles foram fazer essa segunda viagem missionária, Barnabé falou assim para Paulo, olha Paulo, vamos chamar João Marcos de novo? E aí Paulo falou, olha, eu não acho justo a gente chamar João Marcos de novo, porque ele abandonou a gente há muito tempo atrás. E aí a Bíblia até menciona que eles tiveram uma certa briga entre eles tiveram uma desavença. E aí eles resolveram se separar. Barnabé, que foi o cara que estava na primeira viagem, foi para um lado, e Saulo, também Paulo, foi para o outro. Mas ambos, gente, apesar dessa briga que eles tiveram, que não foi bem uma briga, foi mais uma desavença, como a Bíblia menciona, o importante é que os dois continuaram pregando o evangelho, mostrando a importância da mensagem. Ou seja, que a mensagem era mais importante do que qualquer briga que eles tivessem. E a gente vai ver aqui, no verso 40, o livro de Atos falando o seguinte, mas Paulo,
tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ou seja, o homem que acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária foi Silas. Mas não apenas Silas, eu gostaria de te convidar para você continuar lendo o livro de Atos, agora no capítulo 16, e você vai ver o seguinte, verso 1 ao 3. Chegou também a Derbe e a Listra, ou seja, eles estavam passando por essas cidades. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, a segunda pessoa que acompanhou Saulo depois de Silas foi Timóteo. E a gente vê uma coisa interessante. Eles tinham acabado de falar que a circuncisão ela não era algo essencial, mas Timóteo ele foi circuncidado porque Saulo ele sabia da importância que isso tinha para os judeus. E ele queria, de fato, que o evangelho penetrasse no coração dessas pessoas. E Saulo pensou, olha, a gente vai precisar fazer esse sacrifício da circuncisão para que muitas pessoas sejam alcançadas. E aqui fica uma mensagem muito importante, tanto de Saulo quanto de Timóteo, que eles se preocuparam com o que as pessoas achariam deles. Nosso exemplo, gente, para os outros é algo tremendo. E o nosso testemunho é o que de fato vai conseguir trazer muitas pessoas aos pés de Cristo. E aqui no verso 9 desse mesmo capítulo diz o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, a Bíblia fala, gente, que Saulo ele tentou ir para vários lugares, mas foi sem sucesso. A Bíblia menciona que o Espírito Santo não queria que ele fosse para esses lugares, algo semelhante a isso. E aí Saulo tem uma visão, e essa visão manda ele agora para a Macedônia. Fiquem atentos, porque isso vai ser muito importante depois. Paulo, então, vai para a Macedônia, e a primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipos. E veja só, verso 14 fala o seguinte: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, gente, a primeira pessoa a ser batizada na região da Macedônia foi uma mulher chamada Lídia. E ela era da cidade de Tiatira, mas ela acabou indo para a cidade de Filipos, que foi a primeira cidade da Macedônia, onde Paulo e Silas e Timóteo entraram para pregar o evangelho. Depois disso, a gente entra numa parte bem interessante do capítulo, que é quando Paulo e Silas são presos. Mas o capítulo 16, ele fornece e ele diz por que é que isso acontece. Lá no verso 16, fala o seguinte, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ou seja, gente, tinha uma jovem que ela era uma jovem possessa e ela fazia várias adivinhações. Acontece que homens estavam se aproveitando daquela mulher para ganhar dinheiro. Tipo assim, vem aqui que a gente faz uma adivinhação, você paga a gente e aí segue sua vida. E Paulo e Silas, gente, eles não se contentaram com aquilo. E Deus também sabia que aquilo era de espíritos imundos, de espíritos enganadores. E o que aconteceu? Saulo ordenou que aquele espírito imundo se retirasse da mulher. Logo, as pessoas que ganhavam dinheiro à custa disso ficaram com muita raiva de Paulo e de Silas e mandaram prendê-los. Acontece que lá no verso 23 a gente vai ver o resultado dessa prisão. Fala o seguinte: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ou seja, Paulo e Silas foram açoitados, foram encarcerados. E sabe o que é que eles fizeram? Ficaram com raiva? Veja o que é que o verso 25 fala. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que fala o verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ou seja, todos os presos foram libertos.
Mas o que é que vocês acham, gente? Será que o carcereiro ficou com medo? Olha o que é que fala aqui o verso 27. O carcereiro despertou do sono, porque teve um terremoto. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Ele ficou com tanto medo, gente, porque todos os homens estavam soltos. Ele pensou, rapaz, esses homens ou vão me matar, ou se me deixarem vivo, quem souber que esses homens escaparam, vão me matar também. E ele já ia cometer suicídio. E aí continuou, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então, gente, tanto o capítulo 15 quanto o capítulo 16 do livro de Atos são capítulos recheados de informações, que tem muita coisa boa para a gente extrair. Aqui o quadro é o Bíblia Resumida, não tem tempo da gente falar tudo. Então eu queria te convidar para que em casa você lesse esses capítulos, lesse também todo o livro de Atos, que é um livro que traz muitas histórias belas sobre esse início do cristianismo. No mais, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Vez ou outra a gente sempre traz alguma novidade. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!